Oi, gente! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo aqui, ó, sentadinha, porque a gente vai conversar, a gente vai bater um papo sobre um tema que toda caixinha de perguntas que eu abro, comentários, sempre tem perguntas sobre isso, que é sobre Canadá. Para quem chegou aqui no canal recentemente, tá perdido sobre esse assunto, eu e a minha família, né, o meu marido e os meus 2 filhos, nós moramos no Canadá durante 4 anos e a gente voltou para o Brasil no ano passado. Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre a nossa volta para o Brasil, como que foi a adaptação, como que tá sendo, enfim, muitas curiosidades, muitas coisas que vocês me perguntam que eu vou aproveitar para responder nesse vídeo. E aí o que eu fiz, gente? Eu peguei as principais perguntas que se repetem assim em toda a caixinha de perguntas, em todo vídeo, comentário, e eu coloquei aqui, não vou expor nomes nem nada disso, porque eu peguei assim as que mais se repetiam, sabe? E aí eu vou responder aqui para vocês. E aí se tiver alguma outra que eu não respondi nesse vídeo, algo que você queira saber, queira perguntar, aproveita e deixa aqui nos comentários. E antes de tudo, eu já quero te pedir para vir aqui se inscrever no canal, indica o canal para uma amiga, para alguém que você gosta, e lá no Instagram sempre tem conteúdo em tempo real, então se você ainda não me acompanha por lá, te convido a me acompanhar por lá também, que eu acho que você vai gostar. Primeira perguntinha, faz quanto tempo que vocês voltaram? A gente voltou em maio de 2023, agora faz 1 ano e 5 meses. O tempo simplesmente voou, gente. E parece que nesse 1 ano e 5 meses que a gente voltou, aconteceu tanta coisa, sabe? Assim, coube uma vida dentro de 1 ano e 5 meses. A gente primeiro, quando chegou, foi pra casa dos meus sogros, e aí depois a gente ficou porque a nossa casa estava alugada, então a gente esperou os inquilinos, né, saírem da casa. Depois a gente veio pra casa, e aí reformamos, enfim, passamos por muita coisa aí nesse ano, então, nossa, às vezes eu me pergunto assim, quantas vidas cabem dentro de uma vida, sabe? Quantas versões de nós cabe dentro de uma vida, porque aconteceu assim, ó, de tudo. Por que voltaram para o Brasil? Essa pergunta também sempre tá por aqui. E nós voltamos para o Brasil, gente, assim, primeiro de tudo porque nós sentíamos falta do nosso estilo de vida no Brasil, sabe? E daí não é nenhuma questão assim só de saudade da família, não era aquela coisa assim, eu já comentei outras vezes, a gente, claro, sentia falta da família aqui, dos amigos, mas a gente não sofria, não chorava de saudade. Não era isso, mas era assim, falta do nosso estilo de vida aqui. Quando a gente colocava na balança o estilo de vida que a gente tem aqui, o estilo de vida que nós tínhamos no Canadá, a gente conseguia perceber que aqui a gente tinha mais qualidade de vida do que o que a gente tinha lá, sabe? E não tô falando só de questão de dinheiro ou de bens materiais, mas sim daquilo que a gente vê como importante na vida. Então no Canadá a gente tinha longos meses de inverno. E tem gente que adora o inverno, que curte muito o inverno, sai muito, brinca na neve. Não era o nosso caso. A gente passava o inverno basicamente todo dentro de casa, não saía. Isso me deixava mais deprê, o siso também, as crianças, sabe? Assim, era um trabalho sair com a criança na neve. No início é muito legal, eu amava a neve, achava lindo, e eu acho lindo até hoje, mas de fato morar na neve é uma coisa muito mais trabalhosa. E aí aqui a gente sempre via os amigos, a família se reunindo, e a gente sentia falta de viver esse estilo de vida, sabe? Então não é necessariamente a saudade, aquela coisa de nossa, não aguento, tô sofrendo de saudade. Não é isso, mas sim saudade do estilo de vida que a gente tinha aqui, sabe? Então isso foi uma coisa que pesou muito também a questão do que eu falei pra vocês, do inverno. E um outro ponto muito importante é que a gente aqui no Brasil, a gente já tinha uma qualidade de vida boa, né? Uma qualidade de vida confortável. E aí, quando você vai para um outro país, você precisa recomeçar a sua vida do zero. E para algumas pessoas faz total sentido, sabe? Eu não acho que exista certo ou errado. Mas para nós não fazia sentido, sabe? Dentro da nossa realidade, dentro do que a gente vive. A gente mora em Santa Catarina, é um estado maravilhoso, tem muito turismo, sabe? A economia do estado é boa, a segurança é muito boa. Aqui a gente já tinha a nossa casa, lá a gente precisaria comprar uma nova casa, comprar uma casa que
comparando assim a moeda, né, o dólar, digamos assim, a gente venderia nossa casa, a gente pagaria uma entrada lá no Canadá de uma casa e a gente ainda precisaria financiar uma boa parte do valor porque a nossa moeda é muito desvalorizada. E daí a gente pensa, nossa, vale a pena, sabe? Vale a pena eu ir para lá, comprar uma casa? Será que o Brasil é tão ruim assim a ponto de eu precisar fazer dívida? Enfim, todas essas coisas a gente colocou na balança e para nossa família fez mais sentido estar no Brasil. Principais diferenças entre Brasil e Canadá. Ah, gente, são muitas as diferenças, né? Assim, as mais óbvias, o clima, a economia. Uma coisa que faz muita diferença é que lá o poder de compra é muito maior que aqui. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, um iPhone, você vai comprar um iPhone lá, você trabalha com o salário de um mês, o salário mínimo de um mês, você compra um iPhone. Aqui, para você comprar um iPhone, você precisa trabalhar quase um ano, sabe, de um salário mínimo. Então, essa é a principal diferença que eu vejo, né, o poder de compra. Embora eu converso com muitos amigos, muitos seguidores, né, que moram no Canadá e falam, olha, Jenny, as coisas mudaram, já não é bem assim, tá tudo diferente, tá tudo muito caro, mas ainda assim eu percebo que tudo que é material, que não é serviço, o poder de compra é muito maior lá. Agora, quando se trata de serviço, aí aqui a gente tem mais acesso. Então, essa é a principal diferença que eu vejo. Lá, o serviço, a mão de obra é muito valorizada, por isso que todo mundo tem um salário legal e consegue viver bem. E o que não é serviço, que é produção em massa, você consegue comprar por um custo mais baixo. Vocês conseguiram me entender? E aí, óbvio, tem questão de segurança, mas aí vai depender muito do lugar que você mora no Brasil. Então, muita gente me vê, às vezes, andando com o celular na rua, gravando e tudo mais, e fala, que perigo, né? Em São Paulo eu não poderia fazer isso. Na Bahia, em alguns lugares, em alguns estados ali, eu não poderia fazer isso. Mas aqui, em Santa Catarina, aonde eu vivo, isso ainda é comum, sabe? Você andar com o celular na mão. E em nome de Jesus continuará assim, a gente espera, né, que continue assim, mas isso aqui ainda é um estado muito seguro. A minha cidade ainda é uma cidade muito segura, sabe? Então, eu vejo que essas são as principais diferenças. Coisas que sente falta no Canadá. Obviamente, a primeira coisa que eu vou falar para vocês são os nossos amigos, a nossa igreja que a gente tinha lá. Então, o estilo de vida com os amigos e com a igreja lá é muito diferente daqui. Porque aqui todo mundo tem família e geralmente final de semana, não sei o que, vai almoçar com a família, né? Então a gente tem uma tendência maior de estar reunido com a família aqui do que no Canadá, porque no Canadá a família não tá lá. E aí a gente acaba fazendo essa troca. Então, os amigos, eles se tornam nossa família, sabe? Então esse relacionamento com os amigos lá é muito diferente e eu sinto muita falta disso. Sinto muita falta dos nossos amigos, porque em 4 anos que a gente ficou lá, a gente fez amigos, assim, realmente mais chegados que irmãos, sabe? Que muitas vezes tem uma proximidade maior com a gente do que até pessoas dentro da nossa família. Então eu sinto muita falta deles. E uma outra coisa que eu acho que você nunca vai ouvir falar por aí, mas eu sinto falta. A fiação. Gente, a fiação do Brasil é tão feia. Agora eles estão começando a fazer subterrâneo, mas ainda é um baita de um trabalho. Fica esses fios tudo aparecendo, fica uma arquitetura tão feia, fica um negócio, sabe, assim, tão... Ai, pra quê, né? Dava pra dar uma facilitada na vida, tirar esses fios. Tocou meu interfone, fui correndo pra atender. Mas vamos voltar aqui pra nossa conversa. Então essa questão dos fios aí é uma coisa que eu sinto falta no Canadá, viu? Eu acho que a arquitetura lá é uma arquitetura mais bonita. Eu gosto muito da arquitetura norte-americana, sabe? Que tem essa coisa meio... meio farmhouse, assim, sabe? Meio fazenda. Os móveis, eles não são tão cleans, assim. Agora tá começando mais, né? Os móveis mais retos e tudo mais. Mas, assim, sabe aqueles detalhezinhos, os trabalhados? Então, eu gosto muito da arquitetura norte-americana, gosto dos móveis, gosto dessas coisas, assim. Agora tá vindo pro Brasil, mas aqui a gente sempre recebe com um preço muito mais alto, né? Muito mais salgado. Mas eu sinto falta disso. Como foi a adaptação? O primeiro ano, gente, foi assim um misto de sentimentos. Porque quando a gente voltou,
é aquela coisa, né? Tudo diferente, a sensação era que, nossa, é tudo igual, mas é tudo diferente, sabe? É tudo novo de novo. A gente ia passando pelos lugares e olhava assim, embora fosse tudo parecido com o que era antes, do nada tinha saído um prédio novo, as coisas tinham mudado, pessoas tinham morrido, pessoas tinham separado, outras pessoas tinham casado, sabe? Assim, é uma sensação muito estranha. Eu já inclusive falei isso aqui pra vocês num vídeo, se eu não me engano. Mas a sensação que eu tinha era assim, nossa, eu morri, fiquei sumida por 4 anos, eu voltei no dia seguinte e quando eu voltei tava tudo diferente. Vocês já viram isso num filme, assim? Tipo, a pessoa desapareceu, daí pra ela passou um dia só, mas pra todo mundo que tava na cidade passou 5 anos, 6 anos. No nosso caso, 4 anos, né? Então era essa sensação que eu tinha, assim, sabe? De que a gente parou no tempo e a gente voltou e olhava as coisas e, nossa, mas como assim? Agora não é mais desse jeito. Agora eu preciso reaprender o trânsito, onde fazer as coisas, onde comprar, qual mercado tem bom preço, que tipo de comida que eu compro e a comida que eu comprava lá, onde que eu encontro aqui, sabe? A carne que eu comia lá, que carne que eu vou comprar aqui. Então, assim, tudo diferente, sabe? A gente precisa reaprender porque as coisas mudam muito rápido. Então, embora a gente pense assim, nossa, mas só 4 anos, mas em 4 anos muita coisa muda, sabe? 4 anos pra muita gente é uma vida. Então a gente chegou aqui, amigos tinham tido filhos que a gente nem conhecia. Então, assim, é louco, sabe? Essa sensação de voltar. E aí, quando a gente voltou, nós passamos 2 meses morando na casa dos meus sogros, porque a nossa casa estava alugada. Então, a sensação que a gente tinha ainda era de estar de férias, sabe? Ai, a gente ainda tá passeando, a gente ainda não tá na nossa rotina. Eu ainda não conseguia ter a minha rotina de trabalho, de gravação. O Ciso também ainda estava trabalhando lá para a empresa do Canadá. Então, parecia muito que a gente estava de férias e não tinha caído a ficha. E aí, no primeiro ano, mesmo depois que a gente mudou para casa, eu ainda sentia muita insegurança de ter voltado para o Brasil, eu ainda sentia muita vontade de voltar para o Canadá, ficava sempre pensando, ai, acho que a gente vai acabar voltando, acho que a gente vai voltar para lá. Mas realmente eu percebi assim que era algo de adaptação, sabe? De readaptar a esse ambiente, de conhecer uma nova igreja, de conviver de volta com os nossos amigos. E uma coisa que a gente percebe é que a gente deixou muito mais amigos no Canadá do que de fato a gente tem agora quando voltamos para o Brasil. Então aqui no Brasil a gente vê pouquíssimos nossos amigos, sabe? Temos amigos de longa data, mas aquela coisa assim que a gente não convive mais porque a vida de todo mundo é muito corrida. E lá no Canadá, como eu falei, lá todo mundo é família, então a gente tava o tempo inteiro junto, sabe? Então a gente sentia bastante essa falta e agora a gente já entrou no ritmo do Brasil, né? Já adaptamos. As crianças se adaptaram bem, querem voltar? Sim, as crianças se adaptaram muito bem. O Theo, gente, ele é outra criança aqui no Brasil, ele é totalmente diferente. No Canadá, quem me acompanha há mais tempo vai lembrar que assim, eu não podia sair de casa, eu não podia fazer nada nem na academia. Se ele visse eu saindo pra ir na academia pra eu fazer qualquer coisa, ele chorava, ele era extremamente apegado a mim, ele não ficava com ninguém. Até a gente vir morar no Brasil, ele nunca tinha dormido com uma outra pessoa, sabe? Ele não tinha intimidade com os meus pais, com os meus sogros. E assim, em 1 ano e meio, ele é totalmente diferente. Ele dorme na casa dos meus pais ou dos meus sogros toda a semana, extremamente apegado com os avós, com a família, ama a escola. No Canadá ele não gostava, né? Era sempre um choro, uma briga para ele ficar na escola. Aqui ele ama, ele vai na escola, adora. Inclusive, ele vai na escola só meio período, mas ele vai à tarde. E de manhã ele já pergunta, mãe, por que eu não posso ir de manhã na escola também? Porque ele quer ir o dia inteiro na escola, ele ama. Então tá super bem adaptado, porém o Theo, ele ainda pede para voltar pro Canadá. Ele pede. Ele sempre pergunta por que ele não pode voltar. Ele fala, eu sou canadense, eu amo o Canadá, eu quero voltar a morar no Canadá. Embora esteja super bem adaptado aqui, ele sente falta, sabe? E é engraçado, né? Porque ele voltou pra cá, ele veio pro Brasil, voltou não, né? Porque ele nasceu lá. Mas ele veio pro Brasil, ele não tinha nem 3 anos.
E ainda assim, ele sente muita falta. De todos nós, ele é o que mais sente falta do Canadá. A Sophie, quando a gente saiu do Canadá para vir pro Brasil, ela não queria de forma alguma, chorou muito, despedida das amigas, ela não queria voltar. E agora, gente, se a gente fala, brinca de voltar pro Canadá, ela já fica desesperada. Não, eu não quero voltar, eu quero ficar aqui. Se vocês voltarem pro Canadá, eu vou ficar morando com a avó, eu não vou pro Canadá. Ela não quer de jeito nenhum. Mas ela sofreu muito no Canadá, assim, sabe? Ela sentia muita falta dos avós, da família, sentia muita falta do Brasil, das amigas. E então, assim, pra ela foi mais pesado. E agora ela tá super bem adaptada na escola. Ela tinha muita dificuldade no português, ainda é a matéria que ela mais tem dificuldade, mas ela vai bem, sabe? Assim, a nota mais baixa que ela tira ali no português é um 8, então ela vai super bem. Aprendeu super rápido, as outras matérias super bem adaptada, era um medo que eu tinha, porque são grades diferentes, né? No Canadá é diferente, não é o mesmo currículo do Brasil, mas várias coisas ela inclusive estava adiantada, ela estudou no Canadá e agora estudou de novo. Então assim, tá sendo maravilhoso. E a pergunta de milhões, pensam em voltar a morar no Canadá? Essa aqui, gente, é a pergunta recorde, né? Campeã, todo mundo pergunta isso. E como eu falei, no primeiro ano eu pensei muito, eu queria muito, sentia muita falta da nossa vida no Canadá, sentia muita falta de ser mais a gente, sabe? Mas agora não, agora eu não sinto mais, eu não tenho mais vontade de voltar pro Canadá. Na verdade, toda vez que eu penso assim, de voltar pro Canadá, não só pro Canadá, pensar assim até em mudar para outro país me dá assim uma dorzinha no coração, sabe? Porque eu sei o quanto a vida do imigrante é difícil, o quanto é solitário muitas vezes, o quanto as despedidas são extremamente dolorosas. E assim, lá eu não sofria de saudade, sabe? No dia a dia, a vida acontece, sabe? Assim, a gente tá tão imerso ali na rotina com os amigos, eu não sofria de saudade, mas acabava que muitas vezes era uma vida solitária, sabe? A gente sentia falta dessa convivência com a família. Então, a gente passou por muitas coisas no Canadá também, né? Eu tive o meu pós-parto no Canadá, foi extremamente difícil, foi muito traumático pra mim, assim. Foi nesse momento, no meu pós-parto, que eu comecei a querer voltar pro Brasil, inclusive. E hoje eu não sinto mais vontade, gente, assim, zero, nenhuma vontade mesmo, assim. E o Siso também não sente, o Siso não sentia, em nenhum momento ele sentia essa vontade de voltar pro Canadá, era mais eu. E a Sophie não sente, né? O Theo eu falei pra vocês. E a minha vontade foi completamente embora, assim, sabe? Inclusive, vou emendar com a próxima pergunta, que é: pense em voltar a morar em outro país, né? Escolher um outro país para morar? E nesse momento, não. Nesse momento eu não tenho essa vontade. Porém, naquela coisa, né? Nunca diga nunca. Não vou dizer que eu nunca moraria em outro país, porque eu gosto de aventura, eu digo que eu tenho rodinha no pé, né? Viajar, conhecer novas culturas, novos lugares, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer nessa vida. Então, se tivesse uma boa oportunidade, se tivesse algo legal... O meu marido trabalha numa empresa multinacional e sempre surgem vagas para morar fora do país por conta da empresa, né? Pessoas que vão para passar 2 anos e voltam. Então, assim, se tivesse uma oportunidade legal, não vou dizer que não iríamos, né? A gente iria orar sobre isso, avaliar, ver se faz sentido. Mas nesse momento, assim, por vontade nossa, da gente começar um processo de imigração, não tá nos nossos planos. E por último, uma pergunta também que é campeã. A vida está melhor aqui no Brasil ou no Canadá? E aí, gente, assim, eu vou falar aqui pela nossa família, obviamente, né? Mas não se baseiem por isso, porque cada pessoa vai ter uma realidade. Muita gente fala pra mim, manda mensagem falando: Jenny, eu quero voltar pro Brasil, mas eu tô com medo de me arrepender e tudo mais. Você se arrependeu? E aí é uma questão muito individual, sabe? Eu recebi uma mensagem essa semana de uma seguidora falando que ela tá 2 meses no Brasil e tá extremamente arrependida. Mas 2 meses ainda nem deu tempo de adaptar, sabe? Então, é muito pessoal. A nossa vida, em particular, eu considero que tá melhor no Brasil.
A gente tá mais feliz aqui. Não vou dizer nem que mais feliz, gente, né? Nem mais feliz. Acho que essa palavra aí não é a palavra certa. A gente era muito feliz no Canadá também, mas aqui no Brasil a gente tá bem, sabe? Estamos bem, a gente não sente essa vontade de voltar pro Canadá. As coisas estão se encaminhando, o meu trabalho tá legal, o trabalho do Siso tá legal, as crianças estão bem na escola, estão perto da família, dos avós, sabe? Então, a gente considera que nós estamos melhor aqui do que estávamos no Canadá, porque no Canadá era sempre aquela coisa assim de, nossa, até quando será que a gente vai estar aqui? Porque a gente estava lá, nós não éramos de lá. E da mesma forma, os nossos amigos também não eram de lá, eles estavam lá. Então isso é uma coisa que pesava muito, sabe? Porque às vezes a gente se apegava muito em pessoas, em amigos, que a gente não sabia se dali 3, 4, 6 meses, um ano, essas pessoas ainda estariam ali, sabe? Então a vida do imigrante é uma vida dolorida. A gente vê muita gente chegando, muita gente partindo, sabe? Depois que a gente voltou do Brasil, 5 casais de amigos nossos foram embora do Canadá. Alguns casais voltaram para o Brasil, acho que 3 casais voltaram para o Brasil e 2 casais foram para os Estados Unidos. Então, assim, se a gente se apegasse simplesmente às pessoas que estão no Canadá, a gente poderia se decepcionar muito fácil, porque, como eu falei, surge uma oportunidade de emprego, acontece alguma coisa, sabe? Aquelas pessoas, elas não são dali, elas estão ali. E mesmo aqui no Brasil, né? Quantas pessoas você já viu aí ao seu redor partindo por diversos motivos? Foi morar em outro país, foi morar numa outra cidade, trocou de emprego, enfim, acontece. Então, eu considero que a gente tá melhor aqui no Brasil do que estávamos no Canadá. E daí, assim, éramos felizes lá também, né? Vocês conseguiram me entender. Mas a gente tá bem aqui, sabe? Essa vontade de voltar passou. E um dia de cada vez, né, gente? Vamos viver o hoje, amanhã pertence a Deus, não sabemos o que será amanhã, mas para esse momento a gente sente que aqui é o nosso lugar, sabe? E é isso, essas foram as perguntinhas que mais apareceram, assim, que eu anotei, que eu vejo se repetir constantemente nas caixinhas de perguntas. Inclusive, lá no Instagram me pediram muito para que eu fizesse esse vídeo, muita gente querendo saber, né, depois aí de 1 ano e meio, quase 1 ano e meio, qual seria o meu parecer, meu veredito. E aqui está, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda aqui também. E vai lá me acompanhar no Instagram, lá sempre tem conteúdo em tempo real. Espero você por lá. Se vier, vai lá comentar no meu último post vindo do YouTube pra eu saber que você veio daqui, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Super beijo. Tchau!